Olá pessoal que está assistindo a nossa videoaula de curso de layout, né? Estamos aqui com a Tati, que vai representar vocês aí do outro lado da telinha, tá? Ela vai também aprender do zero e contribuir aqui com dúvidas pra gente, né, Tati? Vamos lá. Então a aula de hoje, a primeira parte da aula é revisar conteúdos de SketchUp importantes para o uso do layout, ok? E o começo é camadas. Quem é que sabe aí sobre camadas? Você sabe alguma coisa sobre camadas? Mais ou menos. Vamos lá então. O que significa esse desenho aqui, Tati? Eu estou selecionando tudo e tá todo mundo aqui meio livre. O que significa isso da minha modelagem? O que tu acha? Tá explodido, né? Todos separados. Exatamente. Normalmente as pessoas não fazem assim, mas algumas pessoas ainda trabalham assim. Não sei se você é o caso aí do outro lado da tela. Mas percebam, trabalhar assim é um problema, porque as pessoas pensam, Tati, que a camada protege alguma coisa. E se vocês forem aqui na bandeja padrão de vocês, quem não está visualizando a bandeja padrão, vai lá em janela, bandeja padrão, mostrar, tá certo? E se não estiver visualizando o item camadas, aí vocês vão aqui e clicam no item camadas para aparecer a janelinha correta, beleza? Então basta a gente selecionar o nome, que vai ampliar, né, tá? Você deve saber já mexer em bandeja padrão bem direitinho. Então olha só, nós temos a marcenaria e o adorno. São duas camadas a trabalhar aqui. Se eu minimizo aqui a visualização da marcenaria, tá ok. Aí a gente pensa, então eu posso agora mover esse elemento aqui pra frente, que tá dando boa. Vou selecionar, né, M, e aí eu vou arrastar esse móvel pra cá um pouquinho pra depois falar uma coisa. Vou fingir que eu não vi esse assunto aí, tá, gente, da tela. E vamos lá, gravando. Tu acha que vai alterar alguma coisa aí, tá? Tu acha que a camada resolve? Teoricamente não, porque você não tá vendo a outra parte. Então eu vou ver a marcenaria, ok. É. Então vamos fazer o teste aí do outro lado. Toca os tambores. Olha só. Move tudo. Então, independente, gente, da camada estar ou não invisível, eu não ter a proteção do grupo ou componente, dependendo da situação que vocês estiverem trabalhando no seu escritório, né, no projeto, vocês não vão proteger o elemento. Quem protege tá aqui, ó, na abinha aqui de cima, ó, cliquem aqui nessa aba protegido, ó, e vocês vão ver que agora, Tati, ó, nós temos sim elementos em grupos ou componentes, tá vendo? Então, dessa maneira, se eu minimizo aqui a visualização da marcenaria nessa região da camadas e altero a posição dos meus adornos, por exemplo, quando eu voltar, tá todo mundo intacto. Então, proteção, grupo, componente. Esquece mais, né? Camada, qual é a função da camada então? Função de camada, gente, vão aí no arquivo que vocês têm, ó, chamado quarto de bebê para layout, né, para LT. Camada funciona para três coisas importantes. Uma, leveza. Digamos que eu queira trabalhar apenas com esse móvel, daqui, essas marcenarias. Então eu vou minimizar parede, vou minimizar mobiliário, adorno, esquadrias e porta fechada e aberta. Então nós temos aqui objetos que eu vou utilizar. Então se eu quisesse trabalhar só com esse objeto, ele teria mais leveza. A minha visualização é só de alguns elementos e não do todo. Então a camada ajuda muito nessa leveza. Outra coisa que ajuda é a gente poder trabalhar com poder definir melhor a cena que eu quero ver. Eu quero ver o quê? Por exemplo, eu quero ver adorno nessa cena? Não quero. Então eu venho aqui, ó, e tiro o adorno. Então a camada ajuda você a selecionar aquilo que você vai visualizar no seu projeto. E o terceiro ponto é você ter opções de criar elementos como esse aqui, ó, porta aberta, porta fechada. Isso é um assunto avançado, mas por exemplo, esse nicho aqui, ó, móvel nicho aberto, ele só tá possível de ser visto assim porque eu criei duas portas, olha só, e criei duas camadas e ocultei a camada dele com a porta fechada para poder visualizar ele aberto. Vocês vão entender aí de casa melhor sobre esse assunto quando a gente trabalhar cenas. Vocês vão ver, e você deve saber já faz cena, né, Tati? Já. Cenas são fotos, mas não são fotos congeladas, né? Se eu tenho que fazer essa porta aberta e eu estou trabalhando só com uma porta, a outra cena vai mostrar ele modificada, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente faz. Então, camada ajuda a organizar do jeito que a gente precisa, ajuda a gente a ter uma leveza na nossa visualização e desempenhar melhor o uso do computador, né, para os projetos, e por fim a criar certas visualizações específicas com as cenas que a gente consegue criando camadas diferentes, como essas aqui. Belezinha? Pode até ter cenas iguais com objetos diferentes. Exatamente. Por exemplo, essa cena aqui, ó, móvel nicho.
Ele tá fechado de frente. Se eu, tá vendo aqui na camada, ó, quem tá com a camada visível? A porta fechada. A porta aberta não tá visível. Se eu fosse colocar a porta aberta visível, olha como ficaria. Então eu tenho cenas diferentes com o mesmo objeto. O mesmo objeto trabalhando aqui, dessa forma. Massa? Ficou a dica. Quem não está entendendo muito bem essa lógica, tem que fazer um curso completo aqui com a gente, que a gente vai aprofundar isso aí nas cenas lá, beleza?